Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo de novo aqui mais uma vez o meu querido amigo e irmão Jean Van Bal-Elan. Eu sempre me enrolo com o nome dele, não sei porquê. Rogério de Freitas, né? Fique tranquilo que eu também me enrolo com esse pseudônimo. Rogério de Freitas, mas tem mais um, não tem? Rogério de Almeida Freitas. Rogério de Almeida Freitas, isto. Então, Jean Van Elan é muito conhecido, tem 50 e tantos livros publicados já, Elan, ou não? Entre 40 e 50. Entre 40 e 50 e mais alguns que estão aí. Acho que é por aí. Estão aí no prelo espiritual, digamos assim. E hoje a gente tinha se proposto aqui a falar de alguns temas, mas eu achei por bem, devido a tudo isso aí que a gente está vivenciando, e eu estou aqui há 12 anos ouvindo meus entrevistados, e o interessante é que eu tenho um ponto de vista, mas eu tenho que ficar quietinho, né? Porque afinal eu estou entrevistando as pessoas, mas às vezes eu contesto aquilo que eu ouço, digamos assim, porque tem alguns convidados meus aqui que vêm e olham o mundo com muito otimismo, né? E eu sempre fui um baita de um otimista, estou com 66 anos, fui um baita de um otimista, mas hoje eu já não estou mais tão otimista assim, né? Porque eu tenho que olhar com uma mente holística, com uma mente aberta, tudo, mas, poxa, o que eu estou vendo aí, é... A leitura dos fatos é complicada. Exatamente, Elan, exatamente. Então eu não posso ficar achando que tudo são flores, de que tudo vai mudar, que vai vir extraterrestre aqui mudar tudo, que Jesus volta, vem esse fulano, Beltrano, os anjos em trombeta, pode até vir, mas cadê? E não acontece nada, e a gente só vê coisa ruim. Então é isso. Hoje nós vamos abordar então, aproveitando que o Elan é um espírita conceituadíssimo, que conhece, sabe do que fala, então hoje eu vou me aproveitar dele, dizendo aqui ao vivo que eu vou me aproveitar dele, porque eu vou tentar dirimir as minhas dúvidas, que provavelmente são as dúvidas de vocês também. Então, antes de mais nada, prazer em receber você aqui de novo, Elan. A alegria é minha, agradeço novamente a honra de estar aqui com você e seus telespectadores. Isso, a gente sabe sempre, a gente faz um bom papo. A pergunta é o seguinte, a gente ouve uma série de doutrinas aqui, eu sou uma pessoa que adoro ler, eu adorava ler muito, hoje eu leio menos, hoje eu estou optando por me escutar, né? Posso estar completamente errado, mas eu tenho que dar chance à minha essência, de ver o que tem aqui dentro, que a gente vive ouvindo os outros, e a gente nunca tem tempo para ouvir a si próprio. Então, eu tenho percebido e tenho me desanimado muito. As pessoas me contestam, inclusive no meu perfil, na minha comunidade. Ô Grego, você é otimista, você não está vendo as coisas que a gente está vendo? Eu falo, não estou vendo nada, foi o que eu disse no começo do programa. Então eu quero uma pergunta, puxa, não vai ser fácil, mas eu sei que você tem firmeza naquilo que você fala. Como o mundo espiritual vê a questão da Terra? Eu sei, já passei pela doutrina espírita, já passei por diversas doutrinas. E eu sei que uma das bases da doutrina espírita diz que nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso aí é o que Kardec escreveu no Livro dos Espíritos. Onde foi escrito isso aqui? Onde dá essa definição de provas e expiações e regeneração? Exatamente. No Livro dos Espíritos. Mas principalmente também no Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, mas isso aí... Não sei, a gente tem que acreditar no que está escrito lá, acredita ou não acredita. Então, o que o mundo espiritual diz ou está vendo, como o mundo espiritual está vendo a Terra hoje? Está dentro do esquema, está dentro do previsto? Onde nós vamos parar, Elan? Eu vou fazer 2 parênteses antes de responder a sua pergunta, porque se eu ficar calado em relação ao que você falou no início, eu vou ter problemas com minha própria filosofia pessoal. Manda brasa. Eu agradeço imenso a sua generosidade, mas assim, eu não sou necessariamente espírita. Opa, porque vamos esclarecer os espíritas, com todo o respeito que tenho, não ficam felizes em me ter como companheiro. Eu não tenho estatura moral para ser nada ou qualquer coisa, então eu prefiro nada ser, como Fernando Pessoa dizia, mas deixo agregado na minha mediocridade todos os sonhos do mundo. Tá? Ok. Eu tenho uma relação profunda com a doutrina espírita, tá. O que é diferente, não necessariamente com o movimento espírita.
Então, feita essa observação... Como que você definiria, então? Como é que a gente pode definir para quem vai nos assistir? Porque você é conhecido assim, você é um autor espírita, para o ponto de vista do mundo, você canaliza seus livros, então vem do mundo espiritual. Então, como é que a gente pode te definir? Já que você, propriamente, você está dizendo que você não é espírita propriamente dito. Como é que a gente te define, assim, um escritor o quê? Desagradável. Pô, esse título não existe. É isso, mas basicamente é isso, porque quando você trata de assuntos filosóficos que se transformam em religião, os que abraçam aquilo como religião querem apenas ver reafirmado aquilo que eles já acreditam. Isso é verdade. Então, na hora em que você, entre aspas, se servindo da fonte que, em tese, mantém aquela religião acesa, produz coisas que não estão reafirmando aquilo que eles acreditam, então você é desagradável. Mas se a fonte é a mesma, o que implica dizer que há muito erro nessa história, e provavelmente meu. Mas, uma boa definição, interessante. Não vai pegar, mas tudo bem. Elan, o que você é? Sou desagradável. Isso. Tá aí, ó. Então, assim, alguns epítetos eu faço questão de colecioná-los, porque com estes eu cuido melhor se fossem elogios baratos. Beleza. Então, feita essa observação, a segunda eu diria, aquilo que você estava falando, em vez de ler, escutar a si mesmo. Hoje em dia, a ciência nos chama a atenção para o princípio da onicentricidade. Onicentricidade. Que não tem nada de novo, isso é um princípio quântico, que diz assim, quando se pergunta aos cientistas o que é o universo, os cientistas dizem, são as galáxias, as estrelas, as nuvens de gás, mas esse princípio diz que a resposta correta é, o que é o universo? Somos nós. Por quê? Porque, segundo esse princípio, cada ser humano pensante é o centro do universo, no sentido da emergência de uma mente chamada biocosmos inteligente que está surgindo. Isso não se move pela fé, mas pelo conhecimento esclarecido. Aí você se espanta quando percebe que há mais de 5.000 anos atrás, na cultura bramânica, existia o conceito do Brahmasmi, que é a mesmíssima coisa, em que diz, leia, busque elucidação, busque esclarecimento, mas não deixe de escutar você mesmo, porque o universo escuta ou aprende através do nosso aprendizado, através daquilo que vem de dentro da gente. Então, é fundamental isso que você falou na minha ótica. E aproveitando, já que você está comentando sobre isso, um parênteses abrindo aí, por que o ser humano, você citou 5.000 anos atrás, por que o ser humano continua tendo dificuldade, apesar de quase todas as doutrinas, filosofias, escolas iniciáticas, seja lá o que for, falarem a mesma coisa, por que o ser humano continua tendo dificuldade de acessar a si próprio? Porque há 5.000 anos nós estamos desenvolvendo um vício de adquirir ignorância inconscientemente, porém colecioná-la de modo consciente, voluntariamente. Nós estamos colecionando padrões de cultura que, sendo mal utilizados pelo nosso discernimento, não nos leva a canto algum, a não ser repetir a mesmíssima tendência comportamental de sempre. Por isso que somos tão iguais ainda nesse quesito em que você está falando. Ok, antes de você responder a pergunta que eu te fiz... Não esquecemos. Não, eu sei, mas antes disso, então, existe alguma força, existe alguma energia, existe alguma coisa antagônica que esteja trabalhando todo esse tempo para nos manter ignorantes? Existiu, segundo os mentores espirituais, aquilo que a gente chama de trevas organizadas. Mas isso já se desfez há muito. Já se desfez, então nem vamos falar. Hoje em dia, espírito obsedado está desempregado, porque a maldade, a estupidez, a ignorância correm por nossa própria conta, por tendências e inclinações alojadas nesse processo de adquirir ignorância voluntariamente acumulada. Os próprios espíritos obsessores, como a doutrina espírita fala, aqueles encostozinhos desagradáveis, eles ficam desempregados, porque a gente não precisa que ninguém nos empurre para a gente continuar a produzir cretinice. Infelizmente está no DNA e no nosso psiquismo. Então não há trevas. Essa coisa da gente colocar culpa pelo que somos nos ombros de figuras invisíveis, ou seja, mesmo as visíveis, tipos políticos, não cola. Pode existir problemas, mas cada um de nós é qual toda a realidade. Porque a gente tem falado nas comunidades aí,
A gente filosofa muito, isso é muito bacana, porque a gente aproveita bem a comunidade, né? A comunidade virtual. A gente aproveita para o bem, a gente tem assuntos elevados, tudo. A gente diz que o problema do planeta é o homem, que o ser humano não teria dado certo. Você compartilha desse ponto de vista? Não, de forma alguma. Infelizmente, nós somos taxados de pecadores. Isso é papo furado. Nós somos taxados como filhos de demônio, etc. e tal, pela teologia anacrônica vinda das religiões pouco reflexivas. Mas, na verdade, o ser humano, hoje, eu entendo como ele sendo um herói de uma tragédia grega, ou, melhor dizendo, cósmica. Sim. Por quê? Porque nós somos criados assumindo a doença da realidade, mas destinados a ser perfeitos, e enquanto não formos, estaremos sendo punidos por tudo que a gente imagina que é tribunal de inquisição que possa existir. Então, nós, como somos os produtores da realidade também, nós nos autopunimos, mas esquecendo que antes do homem se tornar real, já existia uma realidade que é doente, que é a realidade da vida. A vida, ela é fria. Quem empresta dignidade e beleza à vida somos nós. Quando você vê... A vida é fria. Sim, quando você vê alguém com mal do Parkinson, 10 anos em cima de uma cama. Sim. Apodrecendo, toda uma família ali cuidando. Aí os espíritos dizem, é karma. Não é. Ah, você tocou num assunto legal. Eu também discordo. Porque alguém criou algo que não soube finalizar, isso e aí. Em havendo morte desse tipo, não há dignidade, mas quem ama empresta dignidade ao sofrimento. Então, os que cuidam de alguém nessas condições é que dão dignidade à morte daquela pessoa. Me surpreendo, eu te conheço há muitos anos, mas me surpreendo. Talvez eu não tenha te entendido, né, até agora, mas me surpreendo porque o que você fala está batendo com aquilo que eu penso também. Porque esse negócio de dizer que toda desgraça humana é karma é coisa simples. Então atribuo tudo ao karma, não estou fazendo nada, já fiz, eu estou sujeito ao karma, vou conviver assim, vou aceitar isso e acabou. Por isso que eu sou desagradável enquanto Não, mas espírita. Não é desagradável. Eu sei que aí vem cacetada. Porque as pessoas não gostam de ouvir verdades, né? Vamos à pergunta? Vamos lá, então, mas foi boa a introdução exatamente para isso tudo aqui. E aí? Como é que esse mundo espiritual, espíritos, sei lá como é que nós vamos denominar, eu vou deixar por sua conta, como é que eles estão vendo o Criador, Javé, não sei nominar. Vamos a uma outra resposta pouco agradável. Vamos lá. Os espíritos dizem à humanidade aquilo que, entre aspas, como eles próprios deixaram claro no Livro dos Espíritos, a época, os médiuns, a cultura, o chamado Zeitgeist, o espírito daquele tempo permite. Os espíritos não podem falar de assuntos cujos médiuns daquela época não estejam minimamente tem que preparados, com sinapses cerebrais. Afinal, eles são os intermediários da informação. Então, os espíritos, caso saibam mais que a humanidade, são reféns do que a humanidade pode aprender num determinado período. Então, na hora em que se taxa a Terra como um planeta de expiação e provas, dizendo que somente aqui encarna... Você está de acordo com essa afirmação? É uma constatação, mas não pelo pano de fundo que a doutrina espírita disso retirou, e é agora que eu vou dizer a coisa desagradável. Ótimo. Eles poderiam ter dito outra coisa, só que para os humanos talvez fosse muito duro. Então eu vou tentar dar um exemplo aqui, nada politicamente correto, de como nós vemos as coisas de um modo quando a gente poderia ver de outro. Maria, mãe de Jesus, ela é divinizada desde o Concílio de Trento, como sendo, na verdade, desde o Concílio de Nicéia, quando Jesus foi igualado a Deus, então Maria deixou de ser mãe de um homem, tornou-se mãe de Deus, o que é complicado. Mas assim, Maria então foi divinizada como tendo sido aquela mulher que foi escolhida por Deus, dentre todas as mulheres da face da terra, escolhida por Deus para vivenciar o mistério amoroso da encarnação de um filho enviado, etc, etc. Então, hoje, 2000 anos depois, a gente olha para Maria, mesmo vendo o sofrimento dela enquanto mãe, ao ver seu filho sendo crucificado. E ela sabia que seu filho era um homem tremendamente amoroso, justo, filosoficamente superior, com poderes, e que havia nascido de uma forma estranha. Ela sabia disso. Então, esse é o mito que hoje nós temos, de que Deus maravilhoso escolheu Maria maravilhosa para ser mãe de um filho maravilhoso. Vamos ver de outra forma? Vamos.
Vamos lá. Que tipo de Deus maravilhoso engravida uma jovem de 15, 16 anos, sem ela ter tido concepção, ter tido relação sexual? Deixa a grávida sofrendo, feito louca, sem saber o que fazer, com quem conversar, até que, não sabendo o que fazer, conta ao marido para que estava prometida, dizendo que estava grávida. Este marido, tão grande era que a aceitou apenas para não ser apedrejada. A minha pergunta é, um Deus majestoso, maravilhoso, você, sendo Deus, ou eu, ou qualquer um que nos assiste, algum de nós iria fazer com que uma menina de 15, 16 anos engravidasse sem ter tido relação? O que é que essa menina vai dizer num tempo em que o puritanismo era forte? Ou seja, na hora que você olha para esse aspecto, você diz, mas isso é um ultraje. Isso é violência. Mas, como a história passou-se lá atrás, hoje a gente olha para isso com os olhos do presente. Sim. E coloca toda uma divinização em cima de um crime. A gente chama isso de divino, mas isso é, entre aspas, um ultraje. Mas nós vemos como divino. Desculpa falar assim, não, os seus mesmo. telespectadores não devem gostar, mas eu estou falando para adultos. E não estou afirmando nada. Estou semeando reflexão, mostrando como uma coisa pode ser vista de uma forma ou de outra. Assim é a questão da doutrina espírita. Muitos dos contextos e explicações finais sobre conceitos que os espíritos forneceram à humanidade tem a ver também com essa questão de nos educar, já que se nós nos rebelarmos, se nós nos percebermos como eternos cobaias de um processo que figuras invisíveis nos engravidam, mexem conosco, fazem isso, fazem aquilo, então assim, algo de muito estranho está ocorrendo. A doutrina espírita é o que de mais moderno existe, tentando criar um entendimento suportável, um entendimento minimamente racional. E a doutrina espírita tem méritos formidáveis porque arranca aqueles que a abraçam no sentido de perceberem que cada um de nós é piloto do próprio destino. Só que isso aqui é um desvirtuamento na hora em que os espíritas, que antes eram católicos ou protestantes, que transferiam para deuses e pastores e santos a troca de favores, agora trocam com os espíritos. Ah, o espírito de fulano ajuda minha filha a passar no vestibular. É assim mesmo. É a nossa infantilidade em querer que os céus protejam meu filho prejudicando o seu. E isso faz parte da nossa infantilidade. Mas eu gosto, agora já que você responde tudo, nós somos espíritos, eu, você, todo mundo aqui. E nós vamos desencarnar, já desencarnamos, sei lá, vamos passar por lá de lá, alguém um dia vai convocar a gente ali. Vamos bater tambor lá, vamos chamar numa mesa branca, seja lá o que for, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá e eu percebo o tempo todo que eu militei no espiritismo, no espiritualismo, onde vamos nominar de qualquer forma, quem está se manifestando, vamos chamar de espírito, vai? O espírito está se manifestando, ele tem tudo isso aí que você acabou de dizer, a escola da vida dele, falaram que isso aí, que alguém nasceu, que Deus escolheu Maria como mãe de Jesus, e ela, quem fecundou-a foi um anjo que apareceu para ela de noite. Então, como é que fica? Essa é uma pergunta que eu sempre gostaria de fazer e você acha que é a pessoa apropriada. O que está de lá não está levando as mentiras, entre aspas, né? as verdades entre aspas, para o lado de lá. Ele não está postergando uma mentira ou eternizando uma mentira. Como é que esse é o problema? Nós achamos que entendi, sim. Nós achamos que o lado de lá sabe mais que o lado de cá. É ótimo você abordar isso. Mas assim, o bem não está institucionalizado no lado de lá. O lado de lá, como Kardec dizia muito claramente, somos nós. Nós quem? Os espíritos que nos animam. Isso. Que ainda cuidam desses trastes aqui no sentido de dignificá-los, mas que também vão aprendendo aos poucos. Os espíritas esquecem algo muito simples. No livro dos espíritos está dito, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso então não eram grande coisa, não eram nada, eram simples e ignorantes. E na medida em que foram vivenciando as mônadas nos reinos existenciais das naturezas planetárias do universo, reino vegetal, reino animal, foram
escaneando, vamos usar uma expressão moderna, tá. Os algoritmos vindos dos arquivos comuns à natureza cerebral de cada espécie, e assim uma outra convenção cerebral foi assimilada pela mente espiritual. E isso vem até que essa mente espiritual, que não é ninguém, nunca teve uma identidade, é só um repositório, uma coleção de convenções mentais de animais e vegetais, um dia se humaniza. Em se humanizando, passa a ter uma individualidade, mas isso não implica que no início tinha. Então essa individualidade, pelo próprio espírito, é considerada falsa. Por quê? Porque esse espírito acha que é aquilo que a somatória ou a resultante das identidades que ele colecionou produzem no seu psiquismo. Então o espírito não é nada mais ou especial, não é nada diferente do que os Rogérios. Sim, sem dúvida. Não é. Então assim, nós... Você vai carregar para o lado de lá, vamos chamar de lá exatamente o que você é. Equivocadamente, o romantismo de nós acharmos que alguém cuida de nós, que tem que ter alguém melhor do que nós fazendo algo, e o movimento espírita criou isso, não Kardec, mas toda uma literatura que surgiu depois, colocando na espiritualidade um canto maravilhoso e aqui um canto pecaminoso. Verdade, isso está furado, está errado. Dizem que a verdadeira vida é do lado de lá e fica a espiritualidade superior, que é outra história, isso provavelmente sim é esse bem institucionalizado, é esse lugar maravilhoso, mas os espíritos que se comunicam a todo momento conosco, os nossos espíritos, quando daqui saem, se é que saem, vão para lá, ou talvez já estejam lá e de lá, tipo a Matrix, apenas cuidam desses corpinhos aqui, eles estão, entre aspas, dentro do mesmo padrão de experiência, não são superiores. Bacana você dizer isso. Muito então, bom. Quem fala conosco em reuniões espíritas é Rogério Eustáquio desencarnado. O problema é quando a turma chama São Eustáquio, aí ferra. Pronto, aí já começou. Porque distorce, entre aspas, a realidade do processo, que são consciências que trabalham em níveis distintos de um processo que ainda está em curso, que se ajudam, mas os daqui são levados a divinizar os que estão lá. Isso aí está errado. Olha aí, ó. Pode ficar bravo, mas é bom. Pelo menos a garganta dele não vai ficar doendo, né? E não vai ter problema no chakra laríngeo. A grande força desse processo é o amor. Mas entenda, o amor por si só não faz tudo. Se não houver conhecimento, consciência esclarecida, o amor pode se transformar em algo danoso. Você falou uma palavra que hoje não. Eu sempre contestei essa palavra, porque o ser humano não sabe o que fala, generalizando. Sim. Como me define o amor, Elan? Me define o amor no seu ponto de vista, assim. Porque as pessoas falam muito de amor, né? E amor, a gente tem a consciência, é isso. Eu tenho atração por ele, por ela. Eu gosto de alguém, isso aí é amor. Como é que se define o amor e como é que se pode diferenciar esse amor que você citou agora, que eu tenho certeza que não é esse aqui que a gente está vivenciando aqui nesse plano físico aqui? Ainda bem que a plateia dos amigos que me escutam nessa ou naquela cidade não é composta por pessoas que costumam levar tomate e ovo para jogar num palestrante a cada vez que... Aqui não está tudo protegido. Mas eu comecei um dia desse uma palestra em São Paulo, né? E brincando com os amigos e amigas que me suportam a companhia lá, eu disse, qual é o legado mais importante da humanidade, né, na opinião de vocês? Obviamente todo mundo coloca o amor. Né? Eu disse, olha, eu vou pedir licença para dizer a vocês que eu não penso assim. É a liberdade que os gregos nos herdaram. Por quê? Porque na hora em que o amor da consanguinidade, certo, é comparado com um amor profundo, né, a gente começa a estabelecer e a perceber escalas de diferente percepção em relação ao sentido desse conceito. O amor que Jesus falava não é um amor emocional, é um amor filosófico. É uma decisão filosófica chamada amor incondicional. Não é um amor emocional, é uma decisão filosófica que você toma. E ainda se achando um verme, aí sim você procura amar, em todos os padrões ou escalas possíveis, as circunstâncias da vida. Então, quando você tem a liberdade de não amar, aí é que o amor se torna a força mais forte da sua liberdade. Mas se você, entre aspas, ama
pelo vício religioso, associada a um culto, a uma fé, ou dependente apenas dos padrões que tornam refém os seres que nascem numa família de terem que se amar ou se suportar no mínimo, isso aqui não é a melhor definição de amor. A liberdade que os gregos nos legaram é que permite a expressão do amor no sentido mais profundo, que é o amor filosófico. O amor emocional é subproduto desse processo, mas a gente toma tudo ao contrário. A gente vai o amor, ou vê o principal conceito do amor como sendo a emoção, que a emoção chega antes que a reflexão. Sem dúvida, sempre. Né? E a gente vai se movendo por isso. Que seja, já está ótimo. Feliz de quem isso sentir. Mas o ensinamento que os espíritos deram para a humanidade foi uma humanidade infantilizada. Expiação e provas. Os próprios espíritos disseram, voltando à pergunta, isso é um mundo de expiação e provas, mas está em transição para um mundo regenerado. Onde aqui, não espíritos perfeitos, mas espíritos menos necessitados de provas, somente estes poderão nascer a partir de um certo período para ver se a Terra melhora. Aqui, o tipo de amor a ser verificado não pode ser o emocional, porque o emocional passa. O amor emocional funciona durante algum tempo, durante nós dois, durante um casal. Exatamente, é assim. Mas o amor filosófico, um casal, entre aspas, pode ou deve ficar junto, não se movendo por amor emocional, mas pelo amor filosófico. Constituir a família, estou com tantos filhos, seja lá o que for. Isso aqui é o padrão mais profundo, é quando você se obriga a amar, ainda com a distância prudente, até aquelas pessoas que você não gosta. E você pode não gostar de alguém e amar? Sim, é isso que eu estou tentando dizer. Porque o não gostar é uma emoção rápida. Sim. Mas o viés profundo da expressão psíquica está na decisão filosófica. Então, e isso que você está falando, o amor filosófico, eu acho que poucas pessoas, meia dúzia. Audácia eu dizer isso, meia dúzia, então dá para lotar uma Kombi. Dá para lotar uma Kombi, é o que... Então, é aí que eu vejo essa dificuldade. As pessoas, onde é que as pessoas conseguem enxergar essa mudança, esse alvorecer, essa nova época para o planeta Terra? Nelas mesmas. Das poucas que se percebem, não tem outro lugar. Então aí vamos voltar para a pergunta. E aí, que futuro tem este mundo? O que nós produzirmos. Mas o que nós estamos vendo, nós não estamos produzindo. Desde 1998 que eu falo besteiras publicamente, inclusive a volta de Jesus, onde já patinei bastante, escorreguei, caí, fui enterrado e ressuscitei. Então, se você fez estudo e tem contato com tudo... Sempre eu digo, olha, com todos os equívocos que eu posso ter enquanto agente de estar recebendo esse tipo de notícia e errando, mas desde o início eu digo, olha, eles sempre falam claramente, a volta de Jesus não vai resolver nada, o primeiro contato com seres extraterrestres não vai resolver nada. A complexidade da vida humana ultrapassou em muito qualquer capacidade de espíritos ou seres de fora, o que seja, nós somos complexos. Ou nós despertamos para o amadurecimento do real significado da nossa existência, naquilo que a gente pode construir como sendo a nossa percepção, ou estamos ferrados. De que forma? Ainda esses dias aqui, ontem, antes de apostando que a única solução que eu vejo, eu fui criticado, mas eu me exponho mesmo, eu me emito a minha opinião. Eu disse que seria uma nova hecatombe, alguma coisa, o que aconteceu com os dinossauros, né? A erupção vulcânica de quase 1000 anos que deixou a Terra quase sem vida aqui, um asteroide bater aqui, seria esse tipo de solução. Mudar a consciência, Elan, eu acho muito difícil. Olha. Sim e não. Geologicamente falando, olhando o tempo aí da Terra, nós já passamos por 4 grandes extinções. Tá? Sim. Os dinossauros é uma delas. Né? Mas assim, talvez os espíritos dizem que a gente não vai passar por nada disso, mas os problemas ambientais, tem aquela brincadeira, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza jamais perdoa. Né? Então assim, os problemas ambientais advindos dessa adequação da Terra nesses tempos que estamos vivendo, de eventos extremos, e é factual, é fato. Não, são coisas cíclicas, é constatação, cíclicas. Exatamente. Isso aí
vai fazer com que os governos da Terra, em vez de gastarem dinheiro para apontar bombas uns para os outros, procurem, entre aspas, investir recursos para a sobrevivência planetária. Então, talvez esses dois... Mas depois que o estrago tiver feito. Durante o estrago, exatamente. Mas alguns estragos são lentos. Tá. É o que eles dizem. Então, assim, parece, respondendo a sua pergunta, e como é que o homem vai mudar a sua consciência se é que muda? Que aquela história de que a vida escolhe e o tempo é o professor dos burros. Né? Então, quando nos falta a sabedoria, o sofrimento é o que nos convida à aprendizagem. Então, parece que está chegando, e é por isso que a visita de seres de fora é só oi, oi, tchau, tchau, só para vocês saberem que não estão sós, mas o resto é com vocês. Os problemas ambientais que vão começar a qualquer momento, segundo o que se sabe, é que convidarão o ser humano a mudar esse padrão, sair da infantilidade para uma maturidade existencial. Talvez essa mudança de consciência, ela possa vir. Veja bem, o que é que a história nos mostra? Quando o mito do surgimento do ser humano ele é produzido, ele traz uma notícia absolutamente estranha. Que o ser humano nasceu com um padrão de sagacidade que nem os tais deuses tinham. Tanto que os próprios deuses se chateiam, ficam absurdamente surpresos, e o próprio, entre aspas, Deus, criador dos céus e da terra, segundo a Bíblia conta, expulsa os seres humanos do jardim porque não era aquele o projeto. Mas na hora em que parece que alguém perdeu o controle sobre a programação genética de mais uma espécie Sim. de cobaias dessa reserva natural planetária que deve pertencer a alguém, aí alguém disse, perdemos o controle genético, mas os homens agora estão, eles por eles mesmos, colecionando o que é certo e o que é errado. Nós não podemos deixar que seja assim, porque eles talvez se multipliquem e dominem tudo isso. Já que não podemos mais condicioná-los pela genética, vamos condicioná-los pelo psiquismo. Então começaram a aparecer para os Adão e Eva da vida e dizendo, se vocês fizerem isso, a gente vai punir. Se vocês fizerem isso, a gente vai dar comidinha. É igual a gente adestra os animais. Então os seres humanos, eles nasceram condicionados com uma trava que os impedia da liberdade psíquica. Estranhamente, o mito de Pandora, o mito de Eva, fazem com que as mulheres tenham libertado os homens, inclusive os influenciando a seguir os passos dela. Aqui, a humanidade se liberta, mas aí alguém vem e, não podendo mais manipular a genética, cria um condicionamento psíquico através das religiões. Quem é esse alguém, Elan? Quem é esse alguém? Que nome você dá a esse... Aí eu escrevo um bocado de bobagem sobre esses sujeitos. Sim. Aí entra os mitos de rebelião de Lúcifer, os mitos de um criador complicado, então, que é a questão do Javé. Você tenta dar uma forma inteligível a esses fatos que são reais. Eu tento traduzir as notícias que seres estranhos me passam sobre esse contexto, mas sem a menor pretensão de que há qualquer dose de verdade, porque eu sou muito pequeno, erro bastante. Mas em tese, se eu tivesse que repetir o erro de todos os meus antepassados, que ao receberem revelações acham que estão recebendo o correto, eu diria que as gerações futuras vão olhar com olhos diferentes para os livros que atualmente eu tenho produzido. Legal. E se você perceber, isso não é nenhuma coisa para agradar, vamos dizer, você vai ver que todo mundo errou. E isso aqui as coisas, o que você vê hoje, nós temos a liberdade, a capacidade de modificar. Então o que você está vendo hoje é uma certeza, amanhã já pode não ser, mas a hora que você viu era certeza. E eu sempre falam de Casey, falam de Nostradamus, falam de todos esses profetas que passaram por aqui. E eu digo para as pessoas aqui, né, porque as pessoas adoram idolatrar. Me mostra ali quantas profecias desses caras deram certo. Então não é assim, é uma coisa cíclica. Agora, me chamou a atenção enquanto você falava, eu tenho que aproveitar Você falou da mudança de consciência. A mudança de consciência, ela tem que ser, no meu ponto de vista, ela tem que ser natural. Não adianta você me dar um susto, não adianta você me privar de alguma coisa e me fazer eu mudar a consciência. Ela pode mudar por conveniência,
até eu me refazer do que você fez comigo. Como o mundo espiritual vê, ou como você vê essa mudança de consciência? De que forma? De que forma tem que ser natural? Sendo natural, ela vai ser permanente. Se for alguma coisa forçada, a hora que eu estiver na minha conveniência de novo, tchau, consciência. Eu vou... Quando você não tem dinheiro, você passa 10 anos vivendo à míngua, morando na rua, tal, de repente você acerta na loteria. Você vai mudar o seu padrão de vida, mas não foi uma coisa... Foi uma facilidade que você teve. Como é que se adquire essa consciência que todo mundo fala, Elan? Meus convidados já falaram, eu leio nas comunidades, tudo. Mudar a consciência. Como se muda verdadeiramente uma consciência da humanidade? Somos nós aqui. Só uma forma, esclarecendo o conhecimento que se pensa ter. O nível de compreensão que nós, seres humanos, temos precisa ser remodelado por nós próprios. Mas, no momento, nós somos uma geração de humanos totalmente incapacitada para fazer isso. Então, quando você fala um negócio desse na palestra, todo mundo começa a falar por dentro. Oh, caramba, eu vim aqui para ouvir ele e não me deu resposta nenhuma. Porque eles querem levar a resposta pronta. Eles entram em escola filosófica, querem que no primeiro dia o instrutor entregue tudo para eles de mão beijada. Então, que valor tem isso? Como é que eu posso mudar a consciência? Nunca houve, Grego, uma época em que uma geração teve disponível tantas informações como a nossa. Mas, paradoxalmente, nunca houve também uma geração que se dedica tanto a joguinhos, a lazer, a passatempo, a esforço zero, porque ainda prefere a crença. A crença é um conforto. Pensar é um esforço grande. Então, assim, nós somos minimalistas. Nós queremos que outros produzam para a gente, tragam fruto e nos coloquem na boca. Exatamente. Que é o que você estava dizendo. E a coisa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Cada ser humano tem que primeiro ter uma alma, um psiquismo, ou seja lá o que for, que o motive às buscas mais ousadas da existência. Né? Se você só produz para manutenção da sua sobrevivência material, se o foco da sua consciência é isso aqui, e infelizmente a maioria da humanidade é assim, você vai cuidar disso aqui. A natureza animal do seu psiquismo vai sempre estar superior ou dominando a natureza espiritual da sua alma, que nem tem como se expressar aqui. Agora, quando você inverte, as pessoas que buscam algo mais são essas, tipo nós, que com todos os defeitos, todas as nossas feiuras, mas pelo menos a gente continua buscando. Com certeza. Com otimismos, pessimismos, realismos, com acertos. Mas buscando. Buscando sempre. Essa questão de nunca desistir, e por favor, não é porque a gente seja brasileiro ou grego que a gente não vai desistir. Nacionalismo aqui já morreu há muito tempo. Infelizmente. Eu não tenho orgulho de nada, nem. Eu acho que a raça humana apodreceu a tal ponto em corrupção que a gente tem orgulho de alguma coisa, no mínimo esquisitice perceptiva. Tá? Então, assim, nós precisamos superar essa inércia, essa coisa que as religiões colocaram na gente, de ó, fica aí que a gente leva. Ó. Então, daí mesmo é só você pagar o dízimo, ou seja, reza daí que eu mando daqui. Isso não funciona, apesar disso ser real. Isso atende os princípios básicos do desespero da sobrevivência, mas não atende ao refinamento que um esclarecimento na compreensão que você tem é que faz você evoluir. Se alguém pensa que tem que ir à missa e se não for à missa está pecando, como pessoas que eu amo acham, aí começam a assistir por televisão porque já tem uma idade de 80 anos, não pode mais ir. Aí se encontra com um padre que ela sempre ia à missa, o padre diz, você está pecando, porque missa na TV não vale. E essa pessoa sofre, é porque a compreensão dela, como católica, é a compreensão que ela tem, mas isso não quer dizer que isso seja verdade, mas é o que define a vida dela, ela está sofrendo por isso. É verdade. Então, ou a gente esclarece, dá um refinamento maior, o nível de compreensão que a gente tem, ou... Então, cada um de nós não precisa mudar de religião, ou mesmo ter uma, mas cada ser humano, no seu caminho, tem que sempre aprofundar a sua busca naquela estrada. Se você é católico, seja o católico mais belo que você puder ser. Se você é espírita, seja o espírita mais belo que você puder ser. Mas qual é o problema?
As pessoas querem sempre ver, e eu volto à primeira frase, reafirmar as suas crenças, aquilo que lhe dá conforto. E a humanidade não pode ter conforto num momento desesperador como esse. A humanidade precisa ser chacoalhada, precisa se movimentar para tentar construir o seu próprio padrão de consciência mais refinado, mais adulto, menos infantil. Eu acho que é um processo, a turma não gosta quando eu falo isso aí, mas é um processo muito longo. É um processo muito longo. Se tudo isso aí que a gente ouve, as doutrinas falam, se for verdade, encarnação, reencarnação, diversas vidas, vão ter que ter muita, mas muita mesmo para passar, se assim for, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Falta muito, Elan. Falta muito. Olhando, eu gosto de olhar, eu já fui sonhador, já acreditei em muita coisa que hoje absolutamente não acredito, mas quando eu acreditava de coração, era a minha verdade. Eu não passava nada que eu não acreditasse, né? Mas eu vejo hoje com a mente da razão, eu vejo esse processo muito distante. E eu falar isso para as pessoas, para os meus amigos telespectadores, eu não estou sendo ruim, eu deixo cada um na sua fé. São sementes de reflexão. Mas eu peço, poxa, abra a tua mente, não abra a mão. É que nem eu tô doente, vamos dizer. Eu vou no meu médico, mas isso não impede que eu procure uma coisa alternativa, né, para ajudar no meu processo. Eu acho que a mente do ser humano, para adquirir essa consciência que nós estamos falando, tem que ser uma mente holística. Você tem que estar aberto para o todo. Então, voltando à pergunta inicial, como a espiritualidade hoje vê o que nós estamos vivenciando? Tá certo? Alguma coisa deu errado? Tá tudo nos conformes? Esse processo, essa coisa que também, outro negócio que falo aí, nem vamos abordar, mas tudo bem. O jeito que vendem no bom sentido, essa transição, de que nós estamos na época de transição, de nova era, tudo isso aqui, acham que é uma coisa de imediata e não deixa de ser uma promessa também, né, Elan? Estão vendendo uma promessa de que vai acontecer alguma coisa e tudo vai melhorar como num passe de mágica e só os escolhidos estarão ali. Então, como a espiritualidade está vendo o nosso processo hoje? Olha, na minha pequenez, eu lido com os amigos espirituais há mais de 3 décadas. Tá. Entre erros e acertos de percepção de minha parte, caso tenha existido algo no sentido positivo, a coisa mais clara que existe para mim é que o bem não existe de per si, né? O bem existe no seu coração, no meu, no coração das pessoas, mas fora disso ele não está em lugar algum. Coaduno com o seu ponto de vista. Não existe, somos nós que criamos, somos nós que levamos essa tocha, esse bastão, tá? Passando um para o outro o tempo todo, e assim é a vida. Só que a gente pensa e espera frutos de um bem institucionalizado, isso, que externo, que nos mantém inerte, numa inércia ridícula, infantilizada, e as religiões se aproveitam disso para manter todo mundo controlado, né? Então, assim, não virá, ou seja, não virá transformação. Tudo na natureza se transforma através de mutações. Isso. Mas nós, seres humanos, parece que mesmo, paradoxalmente, sendo o produto mais complexo desse processo de mutações, estamos estacionados, né? Então, nós estamos atrasados no processo, então? Totalmente, mas assim, a espiritualidade, ela não, pelo que eu deduzo do que os amigos dizem, não há nada pronto, mas também não há nada a ser aplaudido. Sim. Também não há nada a ser muito lamentado, por quê? Porque depende do ser humano. Depende de cada um. O bem, ou nós nos esforçamos para produzi-lo sempre, ou ele não existirá. Mas qual é o drama dessa época de expiação e provas que você se referiu? É que num momento de uma etapa planetária em que as expiações e provas é o que mais acontece, isso implica dizer o quê? Que expiação e provas pressupõem um mundo em que todos os habitantes que lá estão padecem de diversas doenças, tipo corrupção moral, ignorância profunda. Sob a perspectiva espiritual, diz que as mentes espirituais, as consciências particularizadas desses seres humanos ainda não evoluíram muito. E por aí vai. Ou seja, não há nada a ser aplaudido. Contudo, nós divinizamos sonhos e personificamos entes como sendo os donos desses sonhos para que eles nos deem aquilo que nós somos incapacitados de produzir. E nisso reside a nossa grande burrice.
Sim. Nisso reside o grande crime das religiões, em não convidar os seres humanos a evoluir e dizer, não, esperem que vai ser dado. Porque Nietzsche critica duramente o cristianismo. Nossa Senhora. Com toda razão. Não é Jesus, é o cristianismo. Nietzsche dizia que antes do cristianismo, na cultura clássica grega, que foi a coisa mais inteligente que já surgiu na Terra, e Nietzsche não tem preocupação em ser politicamente correto. Ele diz o que o bom, o bem, o belo era aquele cidadão, aquela cidadã que era rico, belo, poderoso, pagava os impostos, o poderoso aqui no sentido de ter recursos e manter a polis. Isso era o bom, o bem, o belo. O feio era você ser pobre, dependente dos outros, ignorante, inculto. O que é que Nietzsche diz? O cristianismo inverteu o processo. O cristianismo terminou fazendo da riqueza um pecado. É mais fácil um camelo passar no buraco de agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então transformou isso num pecado e transformou a pobreza em algo divino, em algo a merecer um prêmio depois. Isso é absurdamente complicado de compreender, mas só você tentando entender a fundo o que Jesus falou. Mas o que Jesus falou não é isso que nós depreendemos e transformamos. Isso que foi bom você dizer há uma diferença brutal do cristianismo que hoje a gente conhece do que Jesus de fato nos legou. Totalmente manipulado e... absurdamente manipulado, e um Jesus pasteurizado aí como cristão. Pouco importa, mas Nietzsche diz, o único cristão que ele conheceu na vida foi Jesus, o resto está longe de ser. Nietzsche é muito bom ler. As pessoas têm aversão a Nietzsche, mas é importante ler para você, essa mente holística que você tem que ter. Me diz uma coisa, para a gente chegar, o que seria, o fato de ser da doutrina espírita, dizer que existe, de que nós somos prova e expiação, eu acho que é um reforço para certos subjugadores da humanidade. Não vou nominar, né? Não, só para não ferir a crença das pessoas. Reforça, porque então, vocês estão aqui para sofrer, por isso aqui em função de um pecado original, aquela velha história que você sabe. Então, quando no seu ponto de vista ou na informação dos seus amigos espirituais, nós poderemos, a nossa passagem para um planeta de regeneração, ela será gradativa, passarão todos, não passarão? Como é que é essa história? Vai todo mundo? Vai por etapas? Terrivelmente gradativo. Segundo eles, desde 1989. 89, tá. Quem morre desde julho de 89... Opa, vamos lá. Já recebe a sua carteirinha de matrícula para o mundo regenerado, para a próxima vida, ou já está sendo exilado. A quantidade de espírito que está sendo exilado é impressionante, é dolorosa. Espíritos, o quê? É exemplo de um aluno que cursa a mesma matéria há 5 anos, faz as mesmas perguntas, ou seja, atrapalha o desenvolvimento dos demais daquela classe. Os professores não aguentam mais aquele aluno, nem o diretor da escola. E esse aluno é convidado a sair da escola. Vai procurar outra escola. Isso. Então, esses espíritos, todos nós que estamos aqui na Terra, segundo essa perspectiva espiritual, já tivemos as mesmas oportunidades. Já pagamos as mesmas matérias no currículo previsto para o aprendizado da consciência particularizada que mora aqui na Terra. Mas aqueles alunos que, mesmo tendo tido todas as oportunidades, não apresentam uma média mínima de tendência ao bem, ainda são espíritos tendentes à desagregação, ao mal. Continua o processo reencarnatório, mas em outro lugar. Em outro lugar. Então, paulatinamente, até um momento em que eles situam, em meados desse século XXI, vai existir um momento em que nenhum espírito mais necessitado de expiação e provas... O que diabos é um espírito necessitado de expiação e provas? É um espírito cuja bagagem espiritual só tem... Eu ia usar uma expressão um pouco agradável, mas só tem porcaria. Arquivos totalmente doentios. Tá? Esses não nascerão mais aqui na Terra. Então, os que vão ficar, não é que sejam bonzinhos, nem superiores. Sim, entendi, claro. É apenas a turma que tem tendência ao bem. Sim, tendência ao bem. Bem mas usado, ainda bem são usado. Corruptos. Tá. Nós, seres humanos,
padecemos da corrupção, da doença dessa realidade. Então podemos considerar que a população encarnada da Terra de hoje não tem um flor que se cheire. São todos, digamos assim... farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco, muito bem dito. Tá. Um ou outro avatar que aqui chega tem uma condição mental e espiritual totalmente diferente da média humana, mas também tem problemas a superar na sua cota pessoal de progresso, tipo um Jesus e um Sai Baba. E a gente fica falando, nós estamos limitados ao nosso tempo, espaço e tempo terreno, físico, e o tempo do lado de lá. A gente fala do lado de lá, que pode ser aqui onde nós estamos sentados, né? Sim, isso sim. aqui, né? É totalmente diferente, é atemporal, né? Alguns níveis a gente pode jogar esse tipo de conceito, mas para outros há um tempo psicológico. Porque, veja só, fala sobre isso. O que se chama tempo, independente do conceito que a terminologia científica, mesmo sob o prisma da física quântica, ou mesmo da física clássica, tempo não é necessariamente movimentação ou sentido de espaço. O tempo significa transformação. Se há tempo e não há transformação, não há sentido em ter tempo. O tempo que existe existe apenas para que haja transformação. Por isso que tudo no universo se modifica a cada microsegundo. Dentro de um segundo tem 10 elevados a menos 43 trilhões e trilhões de pequenos momentos dentro de um segundo. A cada coisa desse microtempo está tendo transformação, nem que seja nos elétrons, que compõem a realidade mais estruturada. Então tudo é transformação. Então tempo é sinônimo de transformação. Na espiritualidade, há níveis que de fato não há transformação pelo aspecto deletério, pelo aspecto da incompetência dos níveis de consciências particularizadas que ali estão, que já apodreceram a tal ponto, implodiram a tal ponto, que funcionam como se vivessem em infernos ou purgatórios. De fato, o tempo aqui que eles têm é o tempo do pesadelo, porque eles não se transformam. Por isso que precisam voltar ao mundo das formas para curtir um novo tipo de tempo que permite uma transformação, nem que seja a nível de DNA, a nível molecular. Então, indo para o mundo espiritual, esse aqui não tem tempo, é um tempo de pesadelo. Mas tem um mundo intermediário, onde os espíritos que se comunicam conosco, aqui eles vivenciam sim um tempo, porque lá é possível alguns tipos de transformação na consciência particularizada. Mas se você vai para a espiritualidade superior, e de novo vem o aspecto da coisa não temporal, do aspecto atemporal. Mas o atemporal aqui é porque, em tese, não é necessário mais transformação evolutiva, já que estamos falando de espiritualidade superior. Claro. Que importa um conceito de perfeição, que nós humanos não deveríamos lidar com isso, mas usando as palavras que podemos, por isso que aqui não teria tempo, porque já é perfeito. Mas há faixas intermediárias da espiritualidade em que a noção psíquica de tempo, com buscas à transformação do progresso pessoal, existe, como existe nessa faixa de realidade que a gente chama universo biológico. Pô, interessante, hein? São pontos de vista que têm que ser analisados, estudados e pesquisados, né? E se encontra literatura sobre isso, Elan? Não, né? Sempre me perguntam, e a literatura, tem alguma indicação? Não tem. Tem muita coisa nova. Planeta de regeneração. O que significa um planeta de regeneração? Nós estamos usando a linguagem da doutrina espírita. Perfeitamente, O que é um planeta de regeneração, Elan? Hoje nós vivemos num mundo em que a gente mal consegue ir de uma esquina a outra sem ter medo de assalto, de violência. Verdade. Chegamos no caos. Hoje nós vivemos num mundo em que você vai a um médico e tem medo de ser operado, porque o médico está precisando de dinheiro e bota uma doença em você para ele operar. Hoje nós vivemos num mundo... Ou seja, existem padrões de equívocos ou padrões de conduta corrompidos, tá? Que apenas não existirão mais no mundo regenerado. No mundo regenerado não vai ter mais, entre aspas, assassinato, corrupção nesse nível, guerras, papapá. Não, mas vai ter drama psíquico, vai ter problema virótico, problema bacteriológico, ainda vai ter pobreza. Ainda teremos problemas de bolsões, com essa ou aquela tipificação em termos de pouca evolução humana.
Os problemas então, persistirão não sempre. É paraíso, não é um céu, não é paraíso. Não é paraíso, não. Aí, muito trabalho espera a todos nós, inclusive num planeta regenerado, num tempo regenerado. No paraíso, brincando com os fatos, a turma trabalha. Já que a gente fala tanto o karma que não é, o karma não é da forma que se apregoa que é, por que essa diferença social? Por que nós vivemos num mundo, onde nós estamos aqui no Ocidente, a gente olha para os nossos irmãos ali, que são a origem de tudo, né? Que são a África, veio tudo de lá, nós somos todos parentes dos negros, a nossa raça derivou-se dos negros. Por que essa pobreza de um lugar, a riqueza concentrada em outro lugar? A que se atribui isso? É um acaso ou tem alguma coisa a ver? Não, a coisa mais profunda, a leitura é profunda. Isso começou há muito tempo atrás. Num tempo em que povos híbridos, não necessariamente humanos, ainda, aqui estavam. Só para a gente ter uma ideia, na hora em que você olha para a mitologia irlandesa, por exemplo, na hora em que você chega naqueles tempos hiperbóreos, cerca de 13, 14 mil anos atrás, onde lá no extremo norte planetário existiam civilizações hiperbóreas, mas o hiperbóreo, que eram ilhas, teve problema, então essa turma desceu. O descer dele significa descer para a Irlanda ou para a Escócia. Tá? Mas então, na hora que você vê como o chamado povoamento, vamos assim dizer, da Irlanda do Norte, aí você percebe que lá tem os partolanos, os formorianos, os filborgues, depois chegam os tuatas de Danann, que eram seguidores da deusa Dana lá do hiperbóreo. Nenhum dessas definições, nenhum desses povos aqui é humano. Os milesianos que moravam no norte da Península Ibérica, que subiram para a Irlanda, que seriam os primeiros humanos homo sapiens da história. Esses outros povos aqui que eu acabei de falar eram híbridos. Mistura de um passado, que eu tento descrever numa trilogia chamada Terra Atlantis, com alguns povos que eles encontram... Já está publicado esse Terra Atlantis? Na trilogia já tem o primeiro e o segundo livros publicados. Então daqui surge um contexto civilizatório, mas isso aqui eu apenas usei para dizer que antes dos povos puramente humanos existiam outros. Na Irlanda, ou no norte, ou na Europa foi assim. Mas lá onde hoje é a Índia, foi onde começou essa história toda de riqueza, pobreza, etc. As castas. Quando, num tempo em que esses povos, que também estavam lá, mas com outros nomes, quando surgiu um conceito muito complexo de Dharma, que até hoje a humanidade tenta entender. Dharma é a coisa boa. Dharma é uma coisa neutra. Desculpe. Neutra? É neutra? Porque Dharma, no sentido mais profundo, é apenas um dever sagrado, que a gente pensa ser uma coisa boa, porque essa palavra sagrado está aí. Claro. Mas qual é o drama? Na hora que você analisa o sânscrito e vai a fundo, o Dharma ele é um subproduto do Varna. Aí o que diabos é um Varna? Varna comporta dois conceitos principais. Primeiro deles, nós, dessa raça humana, temos muitos talentos. Por exemplo, você é um grande jogador de futebol, é um grande comunicador, toca muito bem, dança feito Zorba o grego maravilhosamente, é muito inteligente. Ou seja, um ser humano pode ter muitos talentos. Mas essas raças que não eram humanas de todas as quais me referi, elas não eram bem assim. Cada membro dessa raça tinha um ou dois talentos. É uma raça um pouco robotizada ou um pouco demente. Então, no tempo dessas raças, cada ser tinha um Varna que o caracterizava. Ou seja, tinha um talento. E só tinha aquele. Não tinha outros tantos. Interessante. Então, para que a espiritualidade pudesse providenciar o progresso desses seres, que a gente pode chamar do tipo demo antigo, não demônio à moda da Igreja Católica, mas é um outro tipo de classificação. Até 2.200 anos atrás, lá quem é ali
Em Alexandria alguém definiu que a coisa era diferente, mas até então existia Deus bom, Deus ruim, anjo bom, anjo ruim, demônio ruim, homem bom, homem ruim, mulher boa, mulher ruim. Mas a partir de Alexandria, uns 2.200 anos atrás, anjo ficou coisa boa e demônio ficou coisa ruim. A Igreja Católica pegou isso aqui e ferrou com o conceito. Mas nesse tempo, essa turma era chamada de demo. Então o Varna de um demo, ou seja, o talento de um demo, aquilo que ele foi engendrado para ser, ele já nascia engendrado para aquilo, nascia de uma outra forma, não da forma humana. Então esse Varna definia a sua casta, porque Varna também é conceito de casta. Então o Dharma dele era cumprir o dever que o talento que ele portava o obrigava a fazer para que a sua Varna, a sua casta, sobreexistisse. Então, Kshatriya, por exemplo, que nascia já com a musculatura avantajada, que era adestrado, ele tinha a Varna de ser um grande guerreiro e tinha o Dharma de dar a sua vida em defesa do bem. Ou seja, aí entra a coisa boa que você falou no conceito de Dharma. Mas se você fosse de uma outra Varna e não fosse um Kshatriya e fosse um demo negativo, como tem os Rakshasas, o Dharma daquela turma era cumprir o destino do Varna deles, ou seja, do talento que eles tinham. Mas se o talento deles era feio, negativo, eles faziam o Dharma deles. Muito interessante. Você escreveu sobre isso ou não? Não. Eu estou escrevendo uns 4 ou 5 livros, mas nunca publiquei nenhum. Tá. Um deles fala das castas hindus. Então, aqui, nesse tempo, surgiu um movimento de casta. Qual o drama? É que os humanos, do jeito que os milesianos herdaram lá na Irlanda essa civilização e começou a civilização humana e perdemos essas notícias, lá na Índia houve o mesmo processo. Os humanos que surgiram herdaram os conceitos de Dharma e de Varna, mas isso hoje está sendo aplicado na raça humana. Então, se você nasce numa determinada caixa na Índia, você só pode recolher fezes, é um horror, juntar fezes para vender quilos de fezes para poder ter dinheiro. E o pior, quando eu disse que os avatares, mesmo sendo diferentes do padrão humano, tem coisas a ajustar, nenhum homem foi maior, na minha cota, os 2 maiores homens do século XX, os 3 maiores homens do século XX, Chico Xavier, Mahatma Gandhi e Sai Baba, na minha opinião. Certo. Mas Sai Baba era favorável às castas hindus. Aí você diz, mas como? Como alguém em sã consciência que tem poderes, que é um avatar, que é isso e aquilo, pode justificar filosoficamente isso. Aí entra o fator da herança demo, que eu exploro nos livros, porque Sai Baba é um avatar de Krishna, ou seja, de Shiva, e tem a ver com essa questão, porque foi ele que criou o Dharma lá atrás, numa outra personificação. A história vai longe, hein? É loucura. Não, imagino. Puxa vida. Deixa eu ver se nós estamos em cima. Eu quero que você, eu quero que você passe, não nada de messiânico assim, mas hoje a gente está vendo, eu que vivo no mundo espiritualista aqui há mais de 40 anos, com toda certeza, mais do que isso, eu vejo as pessoas desanimadas, porque as pessoas são buscadores, sabem que tem que buscar em si próprios, mas claro, têm a humildade de saber que sozinhas não conseguem. Então elas vão buscar, vão ouvir palestra sua, vão ler livros, vão ouvir outros palestrantes, para quê? Para que esses lhe passem alguma semente que possa germinar dentro do ser delas e ajudar essas pessoas ao autodesenvolvimento, à autoconsciência, o que a gente fala. E eu percebo o desânimo das pessoas, que elas bateram em muitas portas e estão insatisfeitas. Ou seja, nenhum caminho que elas percorreram ajudou-as, estou generalizando, mas são as pessoas que eu convivo. Nenhum caminho que elas percorreram ajudou-as a dar um início a esse desenvolvimento interior. Ou seja, eu não preciso procurar mais nada porque eu consigo ter contato com o tal dito eu superior e eu me comunico com ele, eu mesmo me dou as respostas. Por que essas pessoas não conseguem e o que você diria para essas pessoas para continuarem insistindo, para continuarem tentando? Por que elas devem continuar tentando e como
dar um incentivo para essas pessoas se durante a vida inteira delas, 40, 50, 60, 70 anos de idade, elas ainda não alcançaram o que buscam? E são pessoas que, agora eu estou chamando para a nossa turma, são pessoas esclarecidas, são pessoas boas, digamos assim, né? São pessoas com intenção boa, que buscam, mas ainda não conseguiram. Onde está o grande segredo? Onde está a senha disso tudo? Penso eu, e aqui eu faço uma medida que eu não deveria fazer, porque eu estou medindo a partir de mim mesmo, Tá. mas como, apesar das minhas mediocridades, eu me acho alguém tendente ao bem e não desisto dessa luta, eu penso que o grande problema de todos nós, hoje, homens e mulheres na faixa dos seus 50, 60, 70, 80, 90, cansados dessa geração, é que nós investimos as nossas fichas, perdemos o nosso tempo existencial ou gastamos o nosso charme numa militância errada, que é a militância de ordem religiosa. Nós buscamos no sagrado coisas que não são sagradas. Nós buscamos, junto a certos conceitos da tradição, do pensamento equivocado religioso da humanidade, e isso não nos enche porque é falso. Eu penso que a militância não é no campo religioso, a militância é no ativismo político, mas não é de política partidária. Há de ser um ativismo político, mas vinculado a conceitos e padrões filosóficos. A única e verdadeira militância que eu conheço, digna de ser exercida na vida, é aquela de caráter filosófico. É quando o ser humano tem um conjunto de princípios e propósitos, certos ou errados, mas que ele julga ser a sua Bíblia e não a que outros escrevem. Perfeito. Em que ele, com tudo que ele viu até hoje, achou certo e errado, ele faz a leitura dos fatos, certo ou errado, voltamos à sua primeira fase do programa, de escutar a si mesmo, e ele vai. Para onde? Ele vai plenamente alinhado, colocando naquela direção as palavras, os sonhos, as atitudes, mas de acordo com aquilo que ele concluiu como sendo o lado menos feio ou mais belo da vida. Então é tipo, já que eu falei em Gandhi, encerro aqui minhas palavras novamente citando Gandhi. Gandhi, sem que o tivesse desejado, tornou-se na maior expressão política, na maior expressão filosófica de unir teoria e prática que eu conheço. Gandhi pegou o Evangelho de Jesus e praticou o tempo inteiro, dando a segunda face, a outra face para os inimigos baterem. Foi. É uma coisa impressionante. E é uma história que pode ser comprovada, porque Gandhi é política, é real, é recente. Ele era profundamente religioso, mas o seu ativismo era filosófico-político. Isto. Mesmo com a religião dele, que eu não concordo nem um pouco com ela. Mas é o meu herói em termos de ativismo filosófico-político, que é que Gandhi dizia, resumindo todo esse nosso cansaço. Você quer que o mundo seja legal? Você quer que o mundo seja um lugar honesto? Torne-se você a pessoa mais honesta que você puder ser. E o que? Seja você a transformação do mundo. Se eu quero que o mundo seja um lugar onde o amor existe, eu tenho que ser o homem mais amoroso que eu puder ser, ainda que eu seja um poço de defeitos. Se eu quero que não haja corrupção no mundo, eu, mesmo com meus defeitos, tenho que ser exemplo para mim mesmo de que não sou corrupto e não exigir que os outros não sejam. Eu só posso exigir de mim mesmo. Eu tenho que me fazer cada um no seu exemplo processo da mudança que eu quero ver no mundo. Então, assim, eu não me canso, não. Por mais que eu erre, caia, se me restar 2 gramas de oxigênio para viver, enquanto eu existir, não por Deus. Por você mesmo. Pelo bem que eu sei que há no seu coração e no meu, e nós somos homens menores, eu sei que há um bem no coração de muitas pessoas na Terra, então só por esse bem, vale a pena. Vale a pena a gente lutar, se acordar no outro dia e perseguir esses objetivos, que é o objetivo de semear o bem, o amor, o belo. E eu acho incrível, a gente não precisa de muito para isso. Porque você vê que apesar do desânimo que eu falei no começo do programa, né, disso aqui, tem alguma coisa no nosso interior que faz com que no dia seguinte estamos lá de novo, cedinho. Hoje 4h15 da manhã eu estava de pé, meu querido. Por isso que eu falei, nós não somos os pecadores, nós somos os heróis da vida, cara. Mas eu não quero ser herói nenhum, sabe? Mas é isso, alguma coisa move e a gente faz a nossa parte. Agora,
Eu acho que o seu recado foi maravilhoso, tomara que as pessoas captem, né? Agora, isso que você falou, eu já fiz, e, por exemplo, a minha família se horrorizou com a minha mudança daquelas coisas que eu acreditava e eu resolvi não, eu tenho outro ponto de vista hoje. Não sou contra nada do que as pessoas fazem, mas eu já não faço mais o que elas fazem, né? E isso choca. Então você tem que ter essa determinação. Não vou nem chamar coragem, porque coragem é uma palavra forte. Determinação de buscar. Eu acho que as dicas ficaram bem. Olha, eu sou-lhe eternamente grato, Elan, porque a gente está aqui como instrumento, né? Passar alguma coisa, eu sei que você não quer nome, quando você passar por lado de lá, você não quer uma Rogério de Almeida Freitas lá em Natal, uma rua com seu nome? Isso aí não interessa coisa nenhuma. O importante é a gente estar aqui vivendo, sorrindo, fazendo alguma coisa pelo próximo. Isso é que vale. A gente está aqui fazendo alguma coisa. Que passou do lado de lá, o trabalho é outro, sei lá, quando eu chegar lá, aí eu vou descobrir. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E o programa está sempre aberto para você. Quando você voltar a Floripa, vamos falar de outros assuntos. É sempre bom a gente compartilhar esse tipo de assunto que não é, infelizmente, nunca tem espaço na mídia, né? Não interessa para a mídia o esclarecimento. Então, muito obrigado. Né? E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.